Que bom estamos de volta para continuarmos a estudarmos as lições da Escola Bíblica Dominical. Estamos iniciando o quarto trimestre de 2017. Tem como título A Obra da Salvação. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. A nossa primeira lição que iremos estudar será ministrada no dia 1º de outubro de 2017. Tem como título Uma promessa de salvação. A verdade prática diz: E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis capítulo 3, versículo 15. A verdade prática, a promessa da salvação foi a resposta amorosa de Deus para reconciliar consigo mesmo o ser humano. A leitura bíblica em classe se encontra em Gênesis capítulo 3, versículo do 9 até o 15, que diz: E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesse? Então disse Adão: A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isso? E disse a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Porquanto fizeste isto, maldita serás mais que todas as bestas e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Vamos ao comentário da lição, começando com a introdução. A salvação é um processo imediato, conversão, e continua na vida do crente, que é a santificação. É necessário que o nascido de novo conheça todos os benefícios que essa dádiva, por intermédio da morte de Cristo, outorgou-lhe na cruz: a vida plena, a paz, a alegria, a misericórdia, a graça e a bondade que o crente desfruta provém do milagre da salvação. Primeira parte. O conceito bíblico de salvação. Primeiro tópico. O conceito. O significado bíblico de salvação compreende cura, redenção, remédio, completude, inteireza, integridade, saúde física, mental e emocional. No sentido espiritual, salvação quer dizer que Cristo fez a expiação pelo pecador, ocupando o lugar dele na cruz, isto é, passado, regenerando e santificando sua vida, presente, a fim de um dia glorificar o corpo dele plenamente, futuro. Assim, a salvação só é possível por causa da obra de Cristo consumada na cruz. No sentido prático, salvação significa livramento da condenação eterna, apaziguamento e felicidade na vida de quem aceita Jesus como Salvador e Senhor. Essa pessoa é nova criatura e por isso se esforça para compartilhar e implantar as virtudes do reino de Deus no mundo. Segundo tópico, salvação no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, a salvação está relacionada ao escape das mãos dos inimigos, à libertação da escravidão e ao estabelecimento de qualidades morais e espirituais para a vida de quem tem Deus como seu Senhor. Nessa perspectiva, diante das calamidades naturais, da perseguição, da escravidão, das doenças e da morte, o Altíssimo prometeu salvação ao seu povo no sentido de libertá-lo, livrá-lo e curá-lo, para viver uma vida longe das injustiças. Contudo, o ápice da salvação no Antigo Testamento se deu com a profecia de Isaías sobre a vida e a morte do servo sofredor. O Antigo Testamento aponta os sacrifícios de animais para o sacrifício substitutivo de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Um evento vaticinado por vários profetas daquela época. Era o oferecimento de um inocente no lugar de um culpado, uma morte não merecida, mas aceita diante de Deus para remir os nossos pecados. Terceiro tópico. Salvação em o Novo Testamento.
A salvação não é alcançada por mérito humano, pois é oferecida por Deus ao que crê pela graça. Nas suas epístolas, o apóstolo Paulo é um dos que mais esclarece os conceitos de salvação em um Novo Testamento, mostrando que essa dádiva não ocorre por intermédio da lei, nem por meio de esforço humano, mas única e exclusivamente pela graça divina. Pela fé, cabe ao homem confiar em Cristo a fim de que seja redimido e justificado por meio de sua crucificação, bem como permitir que seja santificado até o fim, tendo tal esperança por meio de sua ressurreição. Ainda que o pecador não mereça, por intermédio do Filho de Deus, o Pai o justifica, o perdoa, o reconcilia consigo, o adota em sua família, o sela com o Espírito Santo da promessa e faz dele uma nova criatura. Assim, o Espírito Santo capacita o crente a viver em santidade, mortificando a força do pecado, assemelhando-o com Cristo, a fim de que o nascido de novo espere com confiança pela salvação plena e gloriosa. Segunda parte. A importância da doutrina da salvação. Primeiro tópico. A grandeza da salvação. Embora haja na vida do crente um momento de conversão, de ruptura com a velha vida e de nascimento para a nova vida em Cristo, é necessário ter o desejo de conhecer mais a verdade de Deus. Nesse sentido, deve-se tomar o capacete da salvação, ou seja, proteger a mente com as verdades salvíficas, a fim de estarmos livres das investidas de Satanás, que busca nos colocar dúvidas, e assim compreendermos os conceitos fundamentais dessa gloriosa doutrina, tais como propiciação, expiação, adoção, regeneração, santificação e perdão. Segundo tópico, para compreender o que Jesus fez. A salvação abrange todas as dimensões da vida, por isso, embora tão simples de ser vivenciada, pois para isso basta aceitarmos a Cristo, muitas vezes seu processo é lento e requer compreensões maiores. É o que se denomina aperfeiçoamento dos santos. Ora, embora a salvação seja um processo imediato, alcançado por meio do sacrifício de Cristo, esse aperfeiçoamento se dá por meio de assimilação e da vivência constante da dependência de Deus em todas as áreas da vida. Esse processo chama-se santificação. Terceiro tópico, para se apropriar dos benefícios da salvação. Como a salvação pode ser negligenciada, devemos nos esforçar para conhecer e se apropriar de todos os seus benefícios, dentre os quais destacamos o livramento da condenação do inferno, a libertação do poder do pecado e do poder das trevas, o experimentar da redenção em Cristo, a vida segundo o Espírito, o novo nascimento e a participação da manifestação de Cristo em glória. Terceira parte. A salvação prometida no Éden. Primeiro tópico. O pecado humano. A partir do momento em que Adão e Eva pecaram, a raça humana passou a expressar e a vivenciar a maldade. Enquanto vivia o período da inocência, o primeiro casal relacionava-se plenamente entre si e com Deus. Mas a partir do advento do pecado, o casal passaria a enfrentar conflitos entre si e com o Criador, passando a encobrir a maldade do seu coração. A obra de Cristo, porém, realizada no Calvário, não nos permite viver hipocritamente, mas em verdade e sinceridade. Em Jesus, a maldade do coração é substituída pela capacidade de amar, realizar boas obras pela fé, manifestar a bondade de Deus e cuidar do próximo. Esses atos são consequências da salvação. Segundo tópico, a transferência da culpa. Após pecarem contra Deus e serem questionados pelo Criador, Adão e Eva deram respostas que mostraram a incapacidade deles em resolver o problema do pecado, pois ambos transferiram suas culpas para terceiros. Nesse contexto, Deus havia providenciado uma solução que foi ao encontro do drama do casal. Cobrir a sua nudez com a pele de um animal.
Naquele instante, o Criador transferiu a culpa pelo pecado dos nossos primeiros pais para um animal inocente, cujo ato simbolizava o sacrifício perfeito de Cristo para salvar a raça humana, cobrindo a nudez do pecado do homem. Terceiro tópico: Satanás esmagado e o pecado vencido. Deus anunciou no Éden o que se denomina de proto-evangelho, isto é, a primeira vez na história em que é proclamado o projeto definido de Deus para a salvação do ser humano. O Altíssimo jamais abandonaria o ser humano à própria sorte. Embora Satanás tentasse eliminar o homem de vez, seu intento não passou de uma simples tentativa de morder o seu calcanhar. Mas, por intermédio da salvação otorgada na cruz, Cristo esmagou a cabeça da serpente, provendo a solução definitiva para o estado caído do ser humano. A peçonha do pecado que Satanás tentou passar à humanidade foi aniquilada pela morte redentora de Cristo. O Criador prometeu salvação e deseja que todo ser humano seja salvo, apesar da condição de rebelado, de pecador e de inimigo de Deus. Vamos agora para a conclusão desta lição. Embora o homem tenha contrariado o plano divino, desprezando o grande cuidado de Deus dispensado a ele no Éden, o Criador imediatamente lhe providenciou um substituto através da morte de um animal, apontando dessa forma para Cristo. Portanto, no Éden, Deus apresenta duplamente o Redentor. Primeiro, proferindo a promessa de redenção, e segundo, sacrificando o animal para vestir Adão e Eva. Que Deus continue abençoando a todos vocês em nome de Jesus. Amém.